Bom dia, paz e bem. Muito obrigada pela companhia. Ontem acabei não conseguindo fazer meu estudo de manhã, né? E faz falta para mim, muita falta eu compartilhar alguma coisa. Eu acho que isso é muito importante quando a gente começa a entender que a gente precisa compartilhar o que é bom. As redes sociais, elas estão cheias às vezes de coisas ruins, porque a gente esquece de compartilhar o que é bom. Então, tudo que a gente puder ver de bom nesse mundo, que a gente leve para as outras pessoas, para que a gente implante a esperança no coração das pessoas, a gente deve fazer, né? Eu procuro evitar compartilhar aquilo que não é bom, para não entristecer o coração das pessoas, porque tudo isso também volta para mim. Não é só por isso que eu faço, mas é por preocupação mesmo de não disseminar mais tristeza ainda no coração das pessoas. Mas isso também tem um efeito rebote, né? Quando a gente só compartilha o que é ruim, a gente acaba se sujando com isso também. Passa por nós também, né? Essas coisas ruins. Então a gente precisa aprender, bom dia, a compartilhar as coisas boas. E hoje no trecho do livro volume 8 da Verdade, o professor Masaharu ele fala assim: por mais insignificante que seja o trabalho, ele representa uma grande oportunidade. Michel Faraday, físico e químico inglês, nasceu como filho de um pobre ferreiro. Quando atingiu a mocidade, desejando se tornar funcionário do laboratório da Royal Institution, enviou Sir Humphrey Davy uma carta expressando tal propósito. De posse da carta, Sir Davy resolveu consultar um velho colega de trabalho a respeito do assunto. Esse jovem de nome Faraday diz querer se tornar funcionário do laboratório, motivado por uma das minhas conferências, a qual teve a oportunidade de assistir e que o impressionou muito. O que você acha, meu amigo? Devo ou não admiti-lo no laboratório? O colega respondeu: experimente admiti-lo como limpador de vidros de remédio. Se ele for uma pessoa capaz de fazer qualquer coisa, com certeza aceitará de bom grado esse serviço. Se disser que não aceita tal serviço, é uma pessoa que não merece nossa consideração. Faraday aceitou contente o serviço e, por fim, acabou se tornando um grande químico. E realmente, Faraday foi um grande químico, né? Isso no século passado, século retrasado. Bom dia. E isso me trouxe à tona tudo o que está acontecendo no mundo hoje. A gente vê essa tristeza coletiva, essas barbáries que estão acontecendo, o nível de ansiedade das pessoas cada vez mais profundo, um sofrimento interno, uma sensação de incompletude. E eu acho que tem muito a ver com esse sentimento que nós hoje carregamos. Como se nada do que a gente fizesse fosse o suficiente. Bom dia! Como se nada do que a gente fizesse fosse muito. Então a gente sempre fica com aquela sensação de que não estamos fazendo o suficiente, não estamos fazendo o nosso melhor, não estamos dando o nosso melhor, que a nossa vida tinha que ser mais fantástica, a nossa vida tinha que ser mais maravilhosa, que a gente tinha que conquistar mais coisas. E isso vai criando um sentimento profundo de decepção, de ansiedade, de angústia. Ontem eu vi uma propaganda no Instagram que eu achei tão engraçado. Era um vídeo vendendo um pacote de exercícios para você fazer em casa. E estava escrito assim na chamada: com esse exercício, era um exercício só. Com esse exercício, consiga o corpo que você sempre quis em um mês. Gente, meu Deus do céu, vai fazer 3 meses que eu tô fazendo musculação. E eu tô sentindo pequeninas mudanças, mas coisa pequena mesmo. É mais a diminuição de dor no corpo, que eu tava, né, por causa do começo da menopausa, então eu senti essa melhora da dor no corpo. Mas, meu Deus, achar que você durante um mês vai fazer um exercício e aquilo vai transformar o seu corpo, mas por que vende esse tipo de coisa? Porque a gente quer soluções para a vida da gente rápida. A gente quer soluções mágicas.
A gente passa, às vezes, uma vida inteira não cuidando do corpo, não cuidando da própria saúde, não prestando atenção nisso. E aí, quando cai a ficha, a gente fala, nossa, agora eu tenho que correr atrás. E aí a gente quer soluções mágicas. Isso serve para o emagrecimento, né? Quantas vezes você está aí, você juntou um peso, né, considerável sobre o seu corpo, né? Você não cuidou, não prestou atenção nisso. E aí, quando cai a ficha, nossa, preciso emagrecer. E aí você quer perder 10 quilos em um mês. E aí, às vezes, até consegue, mas cria aquele efeito rebote depois que volta tudo e mais um pouco ainda, porque não houve uma mudança mental. Então, na nossa vida, a gente está sempre assim, querendo mudanças mágicas. A gente quer que a vida ela seja mágica. Não, agora eu decidi que a minha vida tem que mudar. E a gente quer que ela mude amanhã. Outro dia eu estava conversando com uma amiga, né? E ela não está contente, né, com o trabalho dela. Eu falei, por que você não volta a estudar? Ela falou, ai, mas 4 anos estudando. Eu falei, o tempo vai passar de qualquer forma. Se você estudar ou se você não estudar. Se você se dedicar a construir uma profissão nova ou não. Não adianta. Se você não fizer nada e não der um passo agora, daqui 4 anos você vai continuar com o mesmo sofrimento. Mas tudo tem um tempo de maturação. A gente precisa prestar atenção na natureza. Quando você planta uma semente, essa semente ela não nasce de uma hora para outra. Ela tem um tempo de germinação, ela tem um cuidado com aquela semente, você tem que jogar água, você tem que adubar, você tem que fazer todo o propósito para que aquilo realmente floresça. Mas existe um tempo e a gente não quer. A gente quer, quando a gente decide, não, agora eu decidi, agora eu quero mudar, agora minha vida vai mudar. E aí a gente quer que seja magicamente de um dia para o outro. E tudo é um processo. A gente primeiro desperta, não é fácil despertar a consciência. Quanto tempo que demorou para eu entender que eu precisava fazer exercício físico? Então foi um tempo aí considerável de cair a ficha, preciso. E realmente só bateu a água mesmo quando veio os primeiros sintomas da menopausa, porque aí eu senti o corpo reagir, senti o corpo falar, não, agora você vai ter que cuidar. Então, como que eu posso querer uma solução mágica? Mas eu vi esse vídeo vendendo esse curso de exercícios, que com um exercício em um mês você vai conseguir o corpo dos seus sonhos. E eu achei muito engraçado, porque eu falei, olha, e vai vender, muita gente vai comprar aquilo ali, achando que magicamente vai fazer aquele exercício, às vezes vai fazer até errado, machuca o joelho, machuca, né, o corpo, porque se você não sabe fazer o exercício sem uma orientação, às vezes você acaba se machucando, mas sempre vai ter gente vendendo soluções mágicas e a gente sempre vai cair nisso se a gente não tiver esse poder da consciência, essa consciência viva dentro de nós e falar assim, não, tudo tem um tempo para acontecer, tudo tem, mas eu tenho que começar, eu tenho que dar o primeiro passo, com muita fé, com muita confiança, que Deus está me orientando, mas sem esse desespero de querer que as coisas aconteçam magicamente. Eu vejo muito isso hoje. Eu lembro quando eu formei na faculdade, eu comecei a trabalhar, a gente queria trabalhar, né? O meu sonho era conseguir o serviço o mais rápido possível, porque eu estudei com crédito estudantil, então eu tinha uma dívida gigante na Caixa Econômica, né, para pagar. Então eu tinha que trabalhar. 1 ano depois que eu formasse, eu tinha que começar já a pagar aquela parcela. E meus pais não podiam me ajudar. Então o meu desespero era arranjar um serviço e começar a trabalhar. Não parava nem para pensar assim, não, eu preciso ganhar bem. Eu preciso ganhar o suficiente para conseguir pagar o abençoado do crédito estudantil. E eu vejo muito isso hoje nos jovens, né? Os jovens mal saem, às vezes, da faculdade, às vezes vai para o primeiro emprego e ele já vai com essa sensação de que ele está ganhando pouco. Ele já vai com essa sensação de que ele não está sendo valorizado. Eu brinco muito com os jovens. Eu falo assim, filho, alguém te deu uma chance de dar um serviço que você não sabe nada, porque você não sabe nada. Eu falo assim isso pro meu filho está fazendo faculdade, né? Eu falo, filho, se alguém te der um estágio, na hora que você for estagiar, mesmo que não te pague nada, você vai se dedicar como se estivesse pagando, porque alguém te deu uma chance de você ir lá para aprender alguma coisa, porque você não sabe nada ainda. Então você vai chegar cru. E a hora que você consegue o primeiro emprego, com certeza, você não sabe nada ainda, você vai começar a aprender. E eu vejo um jovem hoje com essa ansiedade, né? Com essa coisa de que logo ele já tem que dar certo, logo ele já tem que conquistar aquilo, logo ele já tem que conquistar as coisas. E tudo isso vai gerando o quê? Uma grande ansiedade dentro de nós. Eu me lembro que quando eu fui conhecer praia já mais adulta, né?
E eu lembro que, assim, a gente tinha um período para desejar as coisas, né? Nossa, quando chegava o Natal, a minha mãe fazia uma roupinha nova para cada um. Então era uma alegria tão grande saber que o Natal ia chegar e a gente ia ganhar a roupinha da missa, né? Eu lembro que até a gente falava assim: "A mãe, posso pôr a roupa da missa?" Porque era aquela roupinha nova que minha mãe fazia uma vez por ano. Do contrário, era um ia usando da irmã, né? Ficava grande, pequena para a irmã mais velha, ia passando, eu era a caçula, então sobrava tudo para mim no final. Mas a gente tinha essa expectativa da espera, né? Nossa, quando ia fazer um churrasco, bom, quando eu era criança nem tinha esse negócio de churrasco. Mas a gente tinha essa coisa assim, ai, no domingo vai ter macarronada, né? Aquela alegria de que no domingo ia ter a tal da macarronada. E hoje parece, eu vejo assim, parece que ninguém mais vibra com nada, porque é tudo tão efêmero, é tudo tão assim, eu tenho, você mal fez um churrasco, nossa, eu já quero fazer outra coisa, não, porque se eu não for no japonês esse mês, então a minha vida tá infeliz, porque eu não consegui ir no japonês esse mês comer, então, ai, nossa, eu não fui pra praia ainda esse ano, é uma ansiedade com as coisas, e não é problema da gente querer as coisas. A gente pode querer, a gente pode desejar, a gente pode planejar, a gente pode se organizar. O problema não é esse. O problema é o nível de ansiedade que isso causa na gente. E essa ansiedade, a minha preocupação agora é que essa ansiedade não está mais atacando só os adultos e nem só os adolescentes. Essa ansiedade, ela está descendo para os porões da infância. Nós estamos vendo problemas aí graves em escolas, o país passando por, né, por tragédias, porque crianças estão doentes, crianças estão profundamente adoecidas, nesse grau de ansiedade, nesse grau de depressão, e nós vamos precisar olhar para isso. Em algum momento a sociedade vai ter que parar e vai ter que olhar para si e vai ter que ver o que estamos fazendo com os nossos jovens, com as nossas crianças, o nosso nível de ansiedade, por que que eles estão desse jeito, e a responsabilidade é nossa, de pais, de cuidadores, de professores, do mundo mesmo. Ontem ainda até postei aqui no meu canal, né, uma frase de Jesus Cristo falando, né, que se a gente fizer mal a um dos pequeninos, né, que a gente vai responder por isso, porque os pequeninos são muito cuidados pelo Pai. E a gente precisa olhar para essa questão. Sempre a nossa ansiedade, o nosso grau de desconforto, de descontentamento com a vida, ele impacta diretamente na vida dos nossos filhos. Se nós não queremos buscar cura por nós mesmos, porque a gente não acha tão importante, se a gente olhar para a carinha dos nossos filhos, se a gente olhar para eles e para a inocência deles, a gente toma a decisão. Não, eu preciso de cura. Preciso de cura mental, preciso de cura espiritual, preciso me transformar, preciso ser feliz de verdade, uma felicidade perene que vem da alma, não uma felicidade que vem das coisas mundanas. O mundo não tem felicidade para entregar para ninguém. Não adianta achar que no mundo vai achar uma chave mágica para ser feliz. Não existe. O mundo ele não tem isso. O mundo ele é um efeito de sombra. Ele é sempre dualidade, é sempre bem e mal, é sempre alegria e tristeza. Não dá. Essa felicidade vem do reino. Se a gente não se dedicar profundamente a esse crescimento espiritual, a esse crescimento mental, esse crescimento de consciência, a gente não consegue se transformar e a gente não consegue, o que é mais importante, levar isso para os nossos filhos. A saúde mental começa conosco para que se reflita nos nossos adolescentes e se reflita também nas nossas crianças. Nós vamos precisar olhar para isso, porque senão a gente vai começar a ver cada vez mais barbáries aí acontecendo. Porque os degraus de ansiedade estão passando, antes eram os mais idosos, quando chegava a idade aí dos 50 anos, 60 anos, começou a descer para os mais jovens, a gente começou a ver a turminha aí de 30, né, os wokes aí, né, essa turminha mais 30, 40 anos, agora a gente está descendo, desceu para a adolescência, e agora a gente está começando a tocar o problema com as crianças, então nós vamos ter que olhar da onde está vindo essa ansiedade toda. Eu desconfio que seja muito da internet também. A internet ela tem muito essa coisa da comparação, a gente vê só o melhor muitas vezes na internet e a gente começa a achar que a nossa vida não está tão legal, e isso é uma mentira muito grande. Todo mundo passa por problema, todo mundo passa por perrengue, todo mundo tem dificuldade, mas se a gente não tiver consciência disso, a gente fica achando que a nossa vida é uma droga, e isso gera uma tristeza, isso gera uma ansiedade, isso gera uma depressão, isso gera uma angústia, gera uma falta de alegria de viver. Se ficasse só com a gente isso, tudo bem, ainda tudo bem. Mas quando a gente começa a ver que isso está repassando
para os nossos filhos, aí realmente tem que acender a luz aí de alerta, tem que acender a luz vermelha e falar, para, agora eu tenho que olhar para mim. Então, com a graça de Deus, que a gente possa, a partir de hoje, ter essa conscientização de que a simplicidade na vida, né, não a pobreza, mas a simplicidade, uma vida simples é sim uma vida feliz. Uma vida pacífica, uma vida que a gente tem o suficiente, que a gente não precisa de grandes coisas, não, que a gente guarde esse exemplo aqui, né, do Michel Faraday, do grande químico, para que a gente realmente entenda que tudo que a gente faz com amor é uma obra divina, é uma obra para auxiliar outras pessoas, e isso com certeza também traz benefícios para nós mesmos. Sejamos realmente felizes, abençoados, alegres, né? Reconheçamos aí toda a graça que Deus nos dá, tudo vem de Deus, tudo já nos foi dado, a graça ela é gratuita para todo mundo, então que a gente tenha essa consciência de que Deus já está jorrando sobre nós tudo que nos é necessário, realmente tudo que nos é necessário já nos foi dado. Então, bom dia a todos, Deus abençoe, muito obrigada pela companhia, que Deus abençoe a vida de vocês cada vez mais, proteção para os seus filhos, façam oração para os seus filhos todos os dias, orem, sabe, quando acorda, já entrega, né, nas mãos de Deus, para que Deus proteja, para que a luz do Espírito Santo esteja sobre eles. A gente precisa de oração, a gente só vai mudar essa situação quando a gente realmente começar a vibrar na luz. Precisamos formar uma egrégora aí grande de luz aí no nosso Brasil. Então, bom dia a todos, muito obrigado, fiquem com Deus, muito obrigada.